Esse aqui é o podcast Mulher de Voz. Nele, eu, Bianca Mayumi. Para tudo! Que agora, nessa nova temporada, não só eu, como minha equipe, Carol e Elisa, iremos juntas, com uma convidada de voz, falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem com a gente nessa caminhada. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, @psi.bianca. Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? No episódio de hoje, que vai encerrar a nossa temporada sobre amizade, mas calma, ainda vão ter novas temporadas. Eu trago aqui, a gente traz aqui, né, Jamile, que já vai se apresentar. Mas antes de Jamile se apresentar, Carol e Elisa, falem, dê um oi aí para as nossas ouvintes, para as mulheres de voz. Ei, mulheres de voz, como é que vocês estão? Aqui é a Carol. E assim, tô com um aperto no coração de que já é o final da temporada. Mas já a gente lança outro e já estamos bem animadas. Ei, mulheres de voz, estamos, como a Carol falou, com aperto no coração, mas muito feliz, porque eu tenho certeza que essa temporada trouxe vários aprendizados, ainda mais com os nossos convidados maravilhosos que compartilharam desse momento conosco. Oi, gente! Que bom estar aqui encerrando esse ciclo aí com vocês. E pra quem não me conhece, sou @eijamile no Instagram, sou produtora de conteúdo, trabalho no Papel Pop, tudo com volta de internet, humor, essa sou eu. Maravilhosa. E então, já que a gente já está falando sobre humor, né, eu acho que vai ser muito bom terminar essa nossa conversa, essa nossa temporada com esse humor. E começando pelo nosso primeiro quadro, Vocionário. Vocionário. Jamile, nesse quadro eu vou te pedir para contar um pouquinho como que é para você essa compreensão da friendzone, como que foi isso na tua vida, se você já usa ou não usa esse termo entre os teus amigos, enfim, não tem certo e errado, fica super à vontade, assim, é a gente dando voz para um dicionário da nossa mente mesmo. Bom, até onde eu lembro, esse é um termo que ficou bem popular, acho que 2010, por aí eu chuto, que o termo seria assim, de, sei lá, você ser afim de alguém, você fazer tudo pra essa pessoa, mas essa pessoa te deixar na zona de amigo. Então, não querer ficar com você, mas ao mesmo tempo essa pessoa fica, não sei, te correspondendo de alguma forma. Não sei, assim, aí tem aquelas grandes questões, né, que friendzone é só uma coisa que as mulheres têm que... não que elas têm que fazer, mas assim, que acontece com as mulheres porque os caras só são legais porque eles têm interesse, não porque são genuínos, alguma coisa nesse sentido, assim. Na minha vida, acho que eu nunca passei por isso, assim, porque eu não tenho amigo hétero, nem bi, quer dizer, eu tenho um amigo bi, mas, assim, não tenho, tipo, pra ser, friend zone, né, no caso. Mas acho que pode ser uma coisa também até meio adolescente, dependendo, que aí, às vezes, tá na escola, assim, tem muita gente junto, uma turminha misturada, mas acho que eu nunca fui... Acho que no máximo levei fora mesmo, não que eu fui deixada numa zona de amiga, assim, sabe? Uhum. E você já sentiu, assim, que alguém já chegou, assim, mesmo sendo teu amigo, mas de algum modo falando, mas Jamile, você não quer nada comigo, eu sou um cara tão legal. Deixa eu pensar aqui se aconteceu isso comigo. Olha, nesse jeito não, acho que não, assim, no máximo a pessoa vem e fica... falando, ou fica tipo, sendo muito, sei lá, respondendo stories, sendo meio esquisito, assim, mas não que, tipo, poxa, eu sou tão legal com você porque você não quer dar uma moral, gata. Não, isso nunca rolou. Eu sei que com a dona Elisa, exatamente como você falou, na escola já rolou, não rolou? Sim, nossa, já rolou, já aconteceu, porque, cara, era uma coisa muito estranha e... diferente, assim, do que muitas pessoas acham, comigo já aconteceu também de ser julgada e ter essa meio culpa velada pelas amigas. Então, tipo, nossa, Elisa, depois não reclama de ficar sozinha. Eu falei, mas eu não tô reclamando, eu gosto de ficar sozinha. Nossa, Elisa, mas não sei o quê. E eu acho que isso acontece muito, e infelizmente acontece, né? O não é confundido com o doce, o tá fazendo um drama. E aí a gente coloca na friendzone como, tipo, eu só não quero ter nada com você, sabe? Vamos ser amigos. E não é com uma forma de maldade, igual eu vejo que várias pessoas fazem mesmo, tipo, vamos alimentar aquilo, vamos querer não sei o quê, mas não é com uma forma de maldade. Tipo, eu quero ser sua amiga, mas você quis ter algo antes, mas eu não quero. Podemos ser amigos? Vamos terminar assim de boa? E aí fica naquele, não sei o quê.
E gera um desconforto, né? Gera uma culpa. Total. Inclusive, você tá falando isso, Elisa, me lembrou de eu coloquei isso lá nos stories, falando que a gente ia gravar, né? E aí um homem que me segue falou, nossa, agora, assim, como adulto, eu olho lá pra trás e falo, mas quando eu era adolescente eu pensava isso mesmo, tipo, poxa, eu sou um amigo tão legal, ela tá ficando com aquele cara, nada a ver. Tipo, bem coisa daquelas comédias românticas, assim, sempre tem aquele amigo legal que trata ela bem, né? E aí ele tava falando assim, eu tinha isso, eu ficava meio chateado. Mas hoje em dia eu falo, cara, tipo, faz parte da vida a gente tentar, uma pessoa querer e outra não. Mas na época aquilo doía muito no meu ego. E eu achei interessante ele reconhecer isso, porque tem alguns homens que eu acredito que acabam não reconhecendo, falando, ai, não, ela só não me quis. E fica criando, assim, um certo ódio a essa mulher e tratando de uma forma agressiva, enfim. Eu acho legal isso que você disse também, porque a gente contou um pouco disso na temporada que a gente fala mais sobre relacionamentos, mas comigo e com o Matheus, que é meu companheiro, foi muito assim. Então, no começo, eu nunca quis nada com ele. E aí, tanto é que quando eu postei nos stories pra convidar as pessoas a participarem, ele falou, eu já fiquei na friendzone. Eu falei, não foi na friendzone, eu só não queria nada. E aí, muitas pessoas, tipo, vamos nos conhecer, porque tem umas pessoas que são muito, tipo, gostei de você, vamos ter uma coisa? Eu falei, não, vamos virar amigo? E aí eu te conheço e vejo qual que é a sua, e aí a gente vê o que dá. Porque é uma coisa muito papá, sabe? As pessoas não têm mais o tempo de se conhecer. E acho que tem uma coisa que acho que da friendzone, se a pessoa mesmo se coloca nessa posição. Porque se você tem interesse em alguém, fala, né? Ou tipo, sei lá, é que é difícil, assim, pensando quando você é mais novo, assim, né? Pedir pra ficar, ou falar que gosta, alguma coisa assim. Mas, se você falasse ou não, você ia ser tirado dessa, entre aspas, friend zone, né? Tanto ou ficando com a pessoa, ou tanto ficando solteira sem a pessoa. E também eu acho que tem um aspecto de que a friend zone nem todo mundo respeita, né? Tem aquilo, ela não quer ficar comigo, ela devia ficar comigo. E aí parece que sempre tem algum que é ali de tô esperando a hora que ela vai querer ficar comigo. Que tem muito dessa masculinidade, né, hegemônica, de que o homem nunca pode negar, ele sempre tem que querer, e de que a mulher, se for escolhida pelo homem, ela tem que aceitar. Tanto é que ontem eu coloquei uma enquete no meu Instagram, e aí era perguntando sobre friendzone, e a última enquete era, vocês acham que algumas pessoas nunca respeitam a friendzone, sempre querem algo mais? E foi a enquete que mais deu perto de 100%. Porque é isso, parece que tem algumas pessoas que a gente sempre tem que ficar reiterando, olha, é só amizade. Mas ela tá ali, esperando o momento pra quando puder sair dessa friend zone. Nossa, me lembrou muito, assim, porque eu tenho muitos amigos homens héteros, né? E aí, num período, assim, era o mesmo grupinho. E aí tinha um deles que ficava toda hora, mas você já ficou com outros amigos nossos, por que você não ficou comigo? Eu ficava, mas porque eu não quero, com os outros tá tudo bem. Inclusive, eu namoro hoje em dia um dos amigos desse grupo, né? Mas havia uma dor do outro assim, por que só comigo não? E eu fico, porque a gente pode dizer sim, não, né? E eu vi várias mulheres falando isso mandando pra gente das nossas ouvintes. A gente pode já até entrar nesse quadro. O que vocês acham pra gente ir discutindo? Porque muitas mandaram vários casos revoltantes e revoltadas com isso. E agora a gente pode então pro quadro Não Diga Alô, Diga Mulher de Voz. Não diga alô, diga Mulher de Voz. E para esse quadro, vamos começar. Temos depoimentos, temos opiniões, temos relatos. E acho que a gente podia muito começar com um relato de uma ouvinte muito querida, a Morgana, nossa ouvinte da vez. Oi, eu me chamo Morgana. Então, falando sobre esse assunto da friendzone, já aconteceu muitas vezes comigo. Sempre quando eu conhecia alguém, geralmente eu sempre ia com a segunda intenção. Mas aí, depois de um tempo, eu percebi que a pessoa realmente só queria a minha amizade. E por conta disso, eu fiquei bem chateada, porque eu fiquei achando que o problema era eu, ou que eu não era uma pessoa interessante. Mas muitas vezes eu pensava sobre isso, né, de que o problema era eu. Mas simplesmente a pessoa só criou uma afeição realmente por mim, no sentido maior de amizade, e tá tudo bem. Eu também não fiquei mais criando essa noia comigo mesma. É uma coisa que a gente precisa começar a entender, que não é sobre nós, mas é que o outro apenas se identificou mais com a gente numa conotação de amizade e ok. Eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, o contrário, né, de uma... Porque eu sempre, eu vejo esse assunto na minha cabeça, vem aquele adolescente, tipo, menino, que faz tudo pra menina, e, ai, por que não eu, por que não eu?
Mas tem o lado da mulher também que pode rolar, né? Você tá... É aquela coisa de você não saber, né? Será que a pessoa gosta de mim, tá interessada, fica naquela coisa. Daí agora eu até lembrei, tinha um menino que eu fiz um curso. Gente, ele é tão legal comigo, será que ele tá afim de mim? Mas aí depois eu vi que não, mas eu também, tipo, só queria uma pegação, não queria nem grandes, não tava apaixonada, nada. Mas acho que essa coisa de você não saber e também não sabe como falar, né? E eu acho que é bem significativo isso que a Morgana falou agora no áudio, que ela se culpou, ela se responsabilizou por aquilo, né? Já é aquele contrário que a gente tá falando, desses meninos adolescentes que, na verdade, eles culpam a mina que não quer. Né? Não, ela que é a péssima, como ela não quis. Então, no fim, parece que sempre responsabilizam a gente nesse lugar de dizer nãos e sims, né? E eu acho que também dificulta, porque assim, é igual a Jamile falou, às vezes a pessoa nem tá apaixonada, ela só quer uma ficada. E aí não tem esse diálogo, não tem como perguntar, porque principalmente se a mulher é tipo, e aí, me pegaria meio, nossa, tá apaixonada. Nossa, fulana não é minha amiga, ela me ama, ela quer namorar comigo. E a menina só queria ali uma ficada, gente. Isso é muito real. Me lembrou, não lembro qual foi a sketch, se foi da Porta dos Fundos ou se foi do outro lá que tem também, mas acho que foi do Porta dos Fundos. Em que eles estavam fazendo uma cena assim, em que eles terminavam de fazer sexo. E ela falava, não, vou pegar aqui o Uber, já tô indo. Ele, mas peraí, ó, precisa de uma conversa séria. Não se emociona, não. E ela, não, já tô indo só pegar, tá tudo certo. Aí ele, não, mas eu quero te falar de verdade, assim, eu sei que foi muito especial. E é uma coisa assim que ele nem escuta, né? Já tem toda essa pressupõe já que, ela tá apaixonada. Ela quer um romance e um namoro, um casamento e nada a ver. Exato. Eu acho que essa coisa, não sei, eu tenho percebido, assim, conversando com algumas amigas, que nós mulheres, é mais comum a gente trazer a culpa pra gente do que os homens, sabe? De pensar, putz... eu sou feia, ou eu não sou legal, ou eu, tipo, não sou interessante, tipo, se colocar mais pra baixo, que é o que a gente tanto fala, né, da autoestima do homem branco hétero, que é maravilhosa, e que a gente tem que, aos poucos, pegar um pouco isso pra gente e acreditar mais na gente. Mas realmente, doído, assim, né, por exemplo, no caso da Morgana, que ela tava ali, tipo, tava gostando, e via que ele só queria ser amigo, tipo, eu não daí veio aquela coisa, né, também que você comentou, né? Que as outras pessoas têm que eu não tenho, que eu não sou interessante, mas é isso, às vezes. Cada um vai ter um gosto, vai gostar de alguma pessoa, e pode ser que doa, mas vem outros, e aí a gente vai seguindo a nossa vida. Perfeito. Já complementando isso que a Jamile trouxe, vou colocar mais 2 áudios de 2 ouvintes nossas. A primeira é a Bruna, vamos ver o que ela tem para nos dizer. E a segunda é a Milena. Oi, meu nome é Bruna, eu tenho 22 anos. Eu acho que eu nunca criei a friendzone, mas já criaram e colocaram pessoas para mim nela. Na época do ensino médio, eu tinha um amigo que era muito, muito próximo. E as outras pessoas acho que não entendiam essa amizade como apenas uma amizade, e aí ficaram pressionando para que a gente ficasse, para que a gente namorasse, até o ponto de que ele acreditou que gostava de mim, e aí eu só via ele como um amigo. Então, além de ter sido muito difícil para ele por toda a questão de sentimentos, foi super constrangedor dentro da sala de aula. Olá, eu sou Milena, tenho 20 anos e hoje a Elisa pediu para mandar um áudio, né, falando um pouquinho sobre a questão da friendzone e etc. Eu acho que é um lugar bem doloridinho pra gente se estar, mas que querendo ou não, a gente provavelmente já colocou alguém lá ou já esteve lá também muitas vezes. Que é sobre isso, né? Às vezes a gente tá lá conversando com a pessoa, tendo lá uma relação, que a gente não tá nas expectativas de um relacionamento, mas a pessoa tá. Então acaba que a gente joga ela pra friendzone também, mesmo sem querer. Às vezes é querendo também, né? Mas aí já entra em outra coisa. E também muitas vezes somos colocados na friendzone. Acho que já fui várias vezes muito em relações, né? A gente começa a conversar com a pessoa,
uma web conversa, principalmente agora nessa quarentena, né? E o que? Expectativas são criadas. E aí é sobre isso, né? A gente é colocado. E eu acho que vem muito de uma questão de expectativas que são criadas, né? Às vezes a gente tá com uma coisa na nossa cabeça de, meu Deus, é o amor da minha vida. Essa pessoa que me deu uma bolinha, tudo pra mim. E aí nem é, a pessoa só tá lá sendo feliz com você, sabe? Que é uma amizade sincera. Eu tenho um problema, que sou libriana, né? Tem essa questão da libriana, de que eu pareço que eu tô flertando, mas eu não tô. Então eu sou uma grande colocadora da friend zone. Não intencionalmente, mas, né, a gente vai lidando com isso. E aí, já falando um pouco disso que tanto a Milena quanto a Bruna trouxeram, né? É muito importante a gente ver isso que, às vezes, a pessoa se coloca na friend zone, igual a Jamília disse anteriormente. E é uma situação muito constrangedora. Enquanto elas estavam falando, eu lembrei de um negócio que aconteceu comigo. Que eu gosto de conversar. Eu sou, assim, uma pessoa conversável, sabe? Comunicativa. E as pessoas, às vezes, confundem isso com dar em cima. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu lembro que eu tava tratando bem um menino que era novo, tipo, novato. E aí ele começou a achar que eu tava dando uma super moral pra ele. E eu não tava. E eu nunca troquei uma conversa com ele. Teve um dia, assim, depois de muito tempo, nem lembrava mais dele, ele me mandou uma mensagem falando, Elisa, você me machucou muito. E aí eu acho que não foi justo o que você fez. Mas eu te perdoo, não sei o que. Eu falei, mas Tananã, eu nem... Não vou falar o nome do menino, né, tadinho? Mas Tananã, eu nem lembrava, sabe? Tipo, eu nem lembrava que a gente tinha conversado tanto assim. Desculpa, mas... Sabe, isso é uma culpa que... Eu, nessa vez, assim, nem foi pra dar expectativa, porque não tem expectativa pra ser dada. E aí você fica, gente, mas as pessoas, elas conseguem fanficar muita coisa na cabeça delas. Meu Deus. E isso é interessante da gente pensar, assim, nossas responsabilidades, né? Que a gente fala tanto sobre hoje em dia, responsabilidade afetiva. E é muito interessante o que é realmente uma responsabilidade afetiva, né? Quais são os sinais que a gente dá? É diferente quando a gente, como mulher, dá um sinal ou não. Eu acho que é muito difícil ainda, tanto pra gente se colocar ali no que nos é ensinado, né? Porque nos é ensinado, por exemplo, a primeira vez, mesmo você querendo ficar com aquela pessoa, você tem que dizer não. E aí, também pra outra pessoa entender, ela quer ou não quer? Que tipo de comunicação é essa? E tudo isso traz através de um machismo terrível, estrutural, que a gente vivencia, mas que fica difícil mesmo comunicar. Isso é uma paquera ou não é? É um flerte ou não é? E aí essa comunicação dita e não dita, que às vezes é legal, é gostosa e tudo mais, mas gera esses maus entendidos. E aí a gente fica, será que eu realmente dei a entender que eu tava dando em cima, não tava? Será que eu fiz algo? Ou será que a pessoa me deu... Eu que interpretei errado? É muito complexo, acho que fica muito nesse lugar das expectativas, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicar isso pras pessoas. E eu acho que até as expectativas sociais de que pessoas com a mesma orientação sexual não podem ser amigas. Então, se eu sou hétero, eu tenho um amigo hétero, é tipo, algum dia vocês vão se pegar. Se tem até uma vez, acho que a gente já falou em um podcast sobre uma cena de Sex Education, que um personagem fala, tipo, não é porque eu sou gay, ele é outro gay, que a gente vai ter alguma coisa, a gente pode só ser amigo. Então parece que é sempre assim. Se são amigos, vai ter que se pegar em algum momento. Não existe isso de só amizade. Sim, até até lembrei de outra história. No começo do programa eu falei que não lembrava, mas agora eu lembrei de outra situação que... foi assim, esse menino, a gente começou a gente fazia teatro junto e tal, e daí eu descobri que ele era meu primo, assim, de distante. Deu, nossa, primos, kkk. Aí eu dei, gente, mas ele é fofo, né? Ai, como ele é bonitinho. Ai, não, mas... Enfim, é primo distante, eu já nem tava pensando, meu Deus, família, eu tava querendo saber dele. Aí eu tava toda interessada, e chamava ele pra sair e tal, mas também não tinha coragem de falar assim, tô afim de você, eu quero alguma coisa. Enfim, aí um dia ele falou assim, mas você... Não sei, agora eu tô tentando lembrar como é que ele falou, assim. Mas ele falou assim, você tá gostando de alguém? Ele falou, tô. Aí, eu conheço, daí eu falei, sim. Daí ele falou, sou eu, sim. Daí então, mas eu acho que a gente só pode... não tem a mesma coisa, mas espero que... Enfim, essa coisa de levar o fora mesmo, dá uma doidinha, assim, né? Mexe muito com a gente, mas vida que segue mesmo, né? Eu acho que isso de levar um fora também e ser colocada na friendzone, eu acho que tem coisas diferentes. Porque, assim,
já foi colocada, mas não foi de uma forma assim, direta. E eu acho que quando é indireto, dói mais, porque você fica sendo trouxa por mais tempo, né? Você vai alimentando isso dentro de você. E aí era, não, mas eu tenho certeza que ele gosta de mim. Ele me deu uma bola agora. E depois ele fala, não, mas eu não quero nada. Aí depois ele volta e cria uma expectativa. E quando fala, olha, vamos ser amigos? É muito mais fácil, porque é muito na lata, sabe? Assim, não tem como errar. Ele só quer ser seu amigo. Mas nem todo mundo tem essa noção de, vamos falar o óbvio, que todo mundo tá vendo, mas ninguém quer falar. Que eu acho que quando a pessoa tá envolvida emocionalmente, meio que blinda, né? Nossa, muito difícil. E gera desconforto, É horrível também mesmo. As pessoas acham que também é fácil dar fora. Dar fora também não é legal. Ainda mais, por exemplo, isso, você é amigo da pessoa. Nossa, adoro chegar e acabar com a expectativa do meu amigo. Não é isso. Mas é complexo. Acho que é importante desenvolver nesse lugar de também não agradar todo mundo, né? Não precisa agradar e falar sempre sim, ai sim, estou apaixonada. E no fim você tá tipo, nossa, não. Estou ficando com outras pessoas. O pessoal até brincou assim no meu stories falando, é um grande ciclo, né? Você deixando alguém na friendzone e você na friendzone de outra pessoa. E assim o ciclo se dá. Falei, de fato, acontece. Elisa, você quer colocar os outros áudios? Agora são textos que pessoas mandaram pra gente, compartilhando algum comentário, o que elas acham, vivências. E acho que a gente podia começar com uma vivência. E a Laura conta pra gente. Então, quando eu era muito nova, uns 12, 13 anos, me envolvi com o meu melhor amigo. Tivemos um romance meio infantil, só conversamos por redes sociais e morríamos de vergonha um do outro. Acabou sendo isso, não aconteceu nada demais. Alguns anos depois, ele voltou a demonstrar interesse por mim, mas não retribuí. E na época, eu até pensei em dar uma chance, porque poderia ser algo bom. Mas depois de pensar sobre, achei que seria injusto, já que eu não nutria nenhum sentimento perto do que ele tinha por mim e acabaria sendo uma relação mais por conveniência do que por sentimento em si. Depois que eu expliquei isso pra ele, não teria como... Depois que eu expliquei isso pra ele, que não teria como nada... Acho que não teria como nada acontecer entre nós, acabei sendo considerada uma pessoa errada por algumas pessoas que tinham ou vivenciado toda a história, ou pessoas que tinham apenas ouvido os relatos dele. Me senti péssima, como se eu realmente devesse isso para ele de alguma forma. Hoje entendo que foi mais um sentimento do momento, mas até compreender isso tudo foi a maior confusão. Mas nessa situação, como é que foi então? Tipo, ela na escola, aí o menininho... eles eram muito amigos, a galera começou a pilhar, foi isso, né? Aí ela falou que ele começou a acreditar nessa paixão, e ela pensou em querer ficar com ele, mas nem gostava dele e pensou em ficar com ele só pra... já gosta de mim, vou ficar com ele. Aí o que aconteceu no final? É quase um ficar por pena, né, que rola isso, né? E eu acho que nessa situação ainda foi um pouco pior, porque não foi que eles se conheceram, gostaram e depois ficaram. Eles conheceram, gostaram, passou um tempo e aí eles ficaram. Então eu acho que é muito esse negócio de criar... Mas eles não chegaram a ficar. Eles não chegaram. Mas, tipo, teve Ele queria ficar, né? Ele queria ficar e tem aquela pressão social de por que você não fica com ele? Só um negócio rápido. Só que acaba que, nessas situações, na maioria das vezes, infelizmente, a mulher é que sai mal falada mesmo. Porque se ela impõe o que ela quer, ela é mal vista. E a gente sabe que isso é social. Isso não é só nessa relação, de querer ficar ou não. E acho que aí ainda piora porque tem uma construção de amigos em volta. E também é uma coisa de história. Então não é uma coisa que aconteceu numa festa. É uma coisa que eles já se conheciam, eles já eram melhores amigos, e aí depois eles se reencontraram. E aí a gente sabe que a nossa comédia romântica hollywoodiana faz com que esses reencontros sejam sempre super amorosos, cheios de beijos, abraços. E na maioria das vezes não é muito assim, não. É só, tipo, vamos ser amigos mesmo. Mas é que acho que é difícil mesmo isso que ela tá trazendo, né? Que a Laura tá trazendo, porque... Nossa, é um lugar realmente de responsabilidade que não é dela, assim. Ela não, uma vez fui afim pra sempre. Você tá sendo uma carta ali. Mas parece que é isso. Ou quando que nem as mulheres que também, depois de um tempo, não querem mais se relacionar. Parece que fica... É a malvada, é a bruxa, que todo mundo fica pintando. É a louca. Então, assim, entendo muito o que ela tá falando. Porque vem toda essa carga, acho que emocional e desse bafafá que o povo faz pra isso. Mas, de fato, o social, ele impacta muito, né? Assim, a nossa vida. Eu acho que esse que é o mais difícil. Os próximos comentários são realmente comentários. Um eu achei muito legal, que é mais um... Vi um TikTok que eu lembrei desse tema. E o outro é realmente uma opinião sobre esse assunto. O do TikTok foi a nossa ouvinte que falou que daquele TikTok mulheres também ficam na friendzone, mas elas não falam disso porque não sentem que é obrigação do homem gostar delas romanticamente por elas
serem agradáveis. Sim, acho que é aquilo que a gente comentou, né? Que daí algumas mulheres pegam a culpa pra si e os homens culpam as mulheres, né? Tipo... E aí volta a ser um ciclo isso, né? No final, a mulher, tadinha, sempre sai com a saúde mental meio acabada por conta disso. E tem também, Elisa, aí um áudio que eu sei que foi mandado, assim, especialmente pra Jamile, porque a pessoa falou, eu amo a Jamile, por favor, eu quero esse áudio aqui. Então, acho que vale colocar ele aí, que você pulou. Realmente, nossa ouvinte, a Keila, antes de falar o relato dela, falou, eu amo a Jamile, emojizinho, sorrindo. Então, vamos ver o que a nossa ouvinte Keila tem pra compartilhar conosco. Oi, Bianca. Oi, Jamile, suas maravilhosas. Fiquei muito feliz com esse feat de vocês no podcast. Então, a minha pergunta é em relação à fase da adolescência de vocês. Se na escola vocês costumavam andar sempre com as meninas mais bonitas para tentar sair um pouco da friendzone, mas na verdade, né, acabava ficando mais. Eu gostaria de saber se era assim para vocês também, ou não, ou era só comigo mesmo. Era só com você, imagina, né, tadinha. Eu era a menina bonita, né, aquela... né, o sonho. Gente... Era comigo que todo mundo queria andar. Era comigo, não, o sonho, né. Não, nossa, a gente conversando aqui foram vindo as memórias. Depois eu precisar de uma consulta terapêutica, aquelas, né. Mas, então, nunca tive muito, assim, eu gosto, aquele menininho gosta de mim. Não, nunca tive isso, só na faculdade que foi melhorar mesmo. Mas eu tinha, no ensino fundamental, eu tinha uma amiga lá que era popularzinha e eu era tipo a ratinha que ficava atrás. Mas não dava uma disfarçada, não ajudava a tirar de friendzone nenhuma. Na verdade, assim, eu acho que ajudava a chamar mais atenção pra ela, porque eu olhava assim, ela é a mais bonitinha e as outras são mais ou menos. Então, em comparação, aí eu olhava a popular e, nossa, então é ela, o babado é ela. E até lembrei de um momento aqui, mas daí acho que nem entra em friendzone, mas lembrei que tinha outra menina que era gorda da minha sala e ela foi e ficou com um menino. Isso já no ensino médio ali, né, no segundo ano. E eu lembro que eu pensei, gente, mas ela ficou com um menino, ele ficou afim dela, mas ela não é magra. Como que foi isso? Aí, e como esse pensamento permeava, assim, né? Eu pensava, meu Deus, eu sou assim, sou assado, ninguém vai me querer. E não é bem por aí, né? Mas, realmente, sobre friendzone em escola é cruel, né, gente? Então, assim, eu tive já um menino que eu gostava na escola. Fui falar pra uma amiga minha, ela falou, pegou ele. Essas coisas bem bacanas, assim. Mas de ser amiga e ficar na friendzone... É porque eu fico pensando friendzone de amigo, não de pessoas que não conversam, assim, ou é só colega, sabe, de turma. Então, pra mim, a minha história foi essa. Eu confesso que, na verdade, eu não tinha muito esse lugar de relacionamento. Eu sempre fui meio pé atrás. Eu acho que desde pequena eu tinha um negócio assim, homem não é legal. Não seja hétero. Algo que lá dentro queria que eu não fosse, infelizmente era. E sou, né? Então, eu meio que, fugia, assim, das relações. Eu era amiga das pessoas, assim, mas nunca foi muito pra isso, assim, buscando me relacionar. Então, não sei. Pra vocês, meninas, tinha isso? Aí a Elisa vai falar, não, porque eu era a menina bonita da turma, porque a Elisa é maravilhosa. É a cara da Elisa, isso. Mentira. Então, eu colocava todo mundo na friendzone, porque todo mundo gostava de mim. É a cara da Elisa. Eu liguei o áudio pra me defender. Mas o meu... Então, eu por muito tempo fui pelo menos me sentia muito amiga feia, porque minhas amigas eram as popularzinhas, bem padrão, e lindas. E... Então, eu demorei um pouquinho pra ficar com as pessoas, pra sair. Só que eu acho que no meu ensino médio, era muito um lugar de... Quase todo mundo tava na friendzone de todo mundo, porque, na verdade, muita gente ficava entre os amigos. Então, era meio, vamos sair no final de semana, fica ele com o amigo, e aí na segunda tá todo mundo normal. Então, não tinha muito isso de friendzone, era muito difícil. Eu não consigo lembrar agora de ninguém que me colocou mesmo, ou então de eu fazer alguma coisa pra sair da friendzone. Até porque eu estudei em uma escola pequena nos meus 2 últimos anos do ensino médio, então não tinha tanto aquele grupinho assim, essas garotas são as mais populares, as mais bonitas. Era todo mundo junto.
Mas nunca tinha parado pra pensar nisso, em amizade feminina pra tentar sair da friendzone. E vamos de terapia, né? É isso. E vamos de terapia. Eu não lembro, tipo assim, eu sei que eu sempre estudei na mesma escola, numa escola pequena. E o meu grupinho de amigas sempre foram os mesmos, assim, desde os meus 6 anos de idade. Só que eu não considero que aquele seja o grupinho das populares, porque tinha um grupinho das populares que eram um grupinho à parte, que eu não fazia muito parte dele, não. Nada, na verdade. Nunca nem fui da turma. Então não era muito a minha realidade. Só que depois, no meu 3º ano, que os grupinhos se juntaram. Tipo, eu nunca fui... Tanto é que quando o grupinho se juntou, tipo, o grupinho das meninas com o grupinho dos meninos, eu e outra amiga minha fomos contra. Eu falei, a gente não precisa deles. Nós não precisamos deles, vamos ficar só nós. E até hoje, eles são nossos amigos hoje em dia. E eles falam, vocês não queriam ser nossos amigos, vocês não queriam nada com a gente. Eu falei, não, gente, é que a gente não precisava. Então, acho que nunca teve muito isso, assim... Dessa friend zone, assim, tinha uma coisa meio velada e tal. Mas é porque tinha gente que era sem noção. Então, o pessoal era muito afetado. E era qualquer coisinha assim, tô apaixonada. Eu falei, gente do céu, vamos lá. Não sabe nem meu nome, não sabe nem que Elisa Sayuri é nome composto, já quer chamar de meu amor, pelo amor de Deus. E aí, não dava não. Mas era o que eu falei até no começo. Tem aquela culpa, tem aquele... Você não gosta de mim? Eu até falei nisso numa temporada. Teve um amigo meu, que é amigo meu até hoje, mas na época ele foi bem idiota. Ele falou, não, mas mulher gosta mesmo de quem faz sofrer. Mulher gosta de quem não dá valor. Eu falei, mas eu só não quero ficar com você. Não é isso. E aí tem essa diferença, mas foi o ápice, assim, meu 3º ano. Da minha história inteira foi o 3º ano só. Eu adorei que a Elisa falou, tipo, ensino médio, tinha muitas pessoas sem noção. Gente, mas é isso, ensino médio, a gente vai lembrar, a gente só pensa, socorro. Eu era sem noção, meus amigos eram sem noção, era todo mundo sem noção. Todo mundo. Eu fico sempre com, gente, coitados dos professores, como é que eles aguentavam? Porque é muita coisa. E quando os professores ouviam as fofocas dos alunos, eu fico imaginando hoje, gente, eles ouviam aquilo e deviam ficar, socorro, onde que eu tô? Exato, gente. E o último é um relato da nossa ouvinte, Nayara. E ela fala a opinião dela sobre friendzone. Ela fala, eu acho que friendzone não existe. É uma criação machista para justificar a falta de reciprocidade de sentimentos e responsabilizar as mulheres por isso. Muitos homens não aceitam que, muitas vezes, não existe reciprocidade de atração, sentimento, e que só existe amizade. Ou pior, não pode existir amizade entre homens e mulheres. E que, se você não aceitou ficar com aquela pessoa, ela fica nesse limbo. Mas de maneira alguma será seu amigo de verdade, ou nunca foi porque só existiu interesse sexual sentimental. A friendzone é esse limbo de um dia ela muda de ideia, ou uma muleta. E, nossa, eu achei sensato. Acho que é muito isso mesmo. Arrasou. Maravilhosa. Então, acho que assim, né, isso já até termina fechando chave de ouro tudo, pra gente ir pro próximo bloco, o Burning Book. Burning Book. Que é sobre esse momento, assim, dessas pessoas sem noção que a gente tá falando. Porque tem gente, assim, que não faz por mal, mas tem gente que é sem noção. E aí eu queria trazer aqui um termo que, enquanto eu tava pesquisando, que se chama nice guys. Que são os caras que propositalmente, intencionalmente, são aqueles caras que vão tentar agradar a menina, vão mandar as coisas, vão tentar sempre ser muito gentis. E aí, depois que a menina não quer mais, eles, tipo, xingam elas, eles oprimem elas, eles saem inventando histórias. Então, tipo assim, todo mundo fala, nossa, mas ele é incrível, ele realmente é incrível. E, então faz sentido aquela menina ser terrível, né? Ela deve ter sido muito péssima. Como que a pessoa não quer isso? Então vira aquele príncipe encantado. Só que tudo isso de uma forma muito intencional, só pra querer ficar com a menina. Ou depois, se ele consegue, ele tipo assim, tchau, só queria isso mesmo. Então faz todo um personagem pra conquistar as mulheres, assim. E aí, a depender do resultado, eles mudam totalmente. E a outra coisa que eu queria trazer também pro Burning Book, que são esses momentos que a gente não aguenta mais, são essas questões dos relacionamentos abusivos, né? Porque eu fui reparando muito quando as mulheres foram trazendo, várias vezes que elas colocavam esses homens na friendzone, depois disso, eles traziam essa coisa bem opressiva, assim, né? De muita opressão, de, nossa, como que você não pode fazer isso? Muita responsabilidade, muita culpa. Se eu estou agindo agora dessa forma, foi por culpa sua. Então, muita manipulação. Eu acho que isso envolve muito cuidado, porque querendo ou não, que a gente tá falando, se é uma questão de friendzone,
eles eram amigos, né? Vamos colocar bem entre aspas. E aí vale a pessoa pensar, poxa, é uma pessoa que eu me importo, uma pessoa que eu sempre gostei. Se ela tá falando isso de mim, será que eu sou mesmo? Então, acho que é importante a gente, principalmente como mulher, se atentar, colocar um alertinha sobre isso. Vocês pensaram o quê, meninas? Então, eu pensei em trazer um termo que até uma ouvinte nossa me mandou, que eu não conhecia, que ela falou que é o fuck zone. Então, o chamado amigo, né? Vai lá e vocês têm relações sexuais, vocês ficam e tá tudo certo, até que o dia que você fala, então, te vejo como amigo, não queria mais. E aí ele fala mal de você, te chama de puta, daquelas coisas todas, porque você simplesmente não quis mais. Você começou a perceber que não fazia sentido pra você. Mas ele tinha te colocado na fuck zone dele, e aí é como se você devesse continuar tendo coisas com ele. E não podia colocar ele mais na friend zone. E aí também eu queria trazer aqueles filmes bem comédia romântica mesmo, que sempre trazem bem endeusado esse processo dos amigos. Então, tem uma amizade colorida, tem também o melhor amigo da noiva, que são sempre amigos, assim, que nunca pensaram naquilo. E aí, de repente, eles são almas gêmeas. E aí parece que sempre vai ser assim. Se a gente tiver um amigo, ele vai ser a nossa alma gêmea. Ainda mais o melhor amigo da noiva, que quem ainda não assistiu, assim, eu amava. Só que o cara fez o quê? A menina tava na friendzone dele a vida toda. De repente, ele passou um mês sem ela e percebeu que não dava mais, que ele não tinha com quem ir comer, ninguém mais completava ele. Aí, nessa hora, ele percebeu, eu quero alguma coisa com ela. Detalhe, ela ficou noiva, né? Então, assim... E aí, eu acho que esses filmes são bem perigosos quando a gente vai pensar que a gente se sente culpada, porque parece até que a gente tá perdendo a chance da nossa vida de realmente achar o príncipe encantado que super vai entender a gente, afinal, ele já é nosso melhor amigo. Acho que, de repente, 30 é assim também, né? Que com o melhor amigo, né? Exato, exatamente. Mas no fim, ele é aquilo, né? Ele vira o amigo, mas tem toda aquela história. Nossa, como que ela tá afim do outro carinha, né? Como que ela não gosta desse amigo tão legal? Às vezes ela não gosta. Tudo bem lá, quando ela virou adulta, ela gostou, que bom, mas quando ela era nova, não, né? Sim, gente, às vezes ela ama ele como amigo. Sim, perfeito. E eu acho que no meu burn book eu vou colocar muito essa culpa que ficou falando, né, durante todo o podcast. Mas essa culpa realmente nem sempre indireta, mas direta mesmo. Que tem todo um arsenal por detrás dela. Que quando a mulher não quer, além dela ser culpada por causar algum desagrado no homem, dela não ser politicamente correta e agradável e simpática e tudo que a gente já sabe que é fundamentado para uma mulher ser, também vem aqueles comentários que até um episódio do nosso antigo podcast que é: mas você vai ficar sozinha, você tá solteira, tipo, como assim você não quer? Que é o famoso ficar pra titia, tipo, ele tá querendo você, por que você não quer? E o não é o suficiente. E aí volta pra aquilo, tá, mas você vai ficar sozinha pra sempre? Se você continuar fazendo assim de difícil, ninguém vai te querer. Então é justamente isso, que o não por detrás da friendzone tem muito mais do que só um não querer no momento. É o não querer e a culpa de não querer e aquilo que tem por detrás da sua história mesmo, que te impacta. Eu acho que, pensando aqui, acho que seria essa insegurança, às vezes, que a gente tem e às vezes achar que é culpa nossa, sendo que, às vezes, não de culpa, assim, mas achar que tem algo de errado com a gente quando o outro não quer a gente, ou o outro não quer alguma coisa, tá tudo certo com a gente. Eu acho que, então, essa insegurança de a gente achar que a gente é isso, aquilo, e feia, horrorosa, não é bem por aí. E já que a gente tá falando sobre isso, né, eu quero já até ir logo pro próximo quadro, que é fofoca de banheiro. Fofoca de banheiro. E aí, gente, eu até anotei aqui porque eu peguei dados, tá? Científicos, porque eu não sou besta nem nada. Então, pra depois não falarem, sabia que você está inventando a sua cabeça. Não, aqui eu não fanfico coisas. Então, estava fazendo as minhas pesquisas. Existem poucos estudos falando sobre friendzone, sobre essa questão das amizades. Só que existe um artigo muito legal de Souza, que se chama Cultura do Estupro. E aí ela começa explicando sobre várias pesquisas, enfim, como que funciona essa questão do estupro, da violência sexual contra nós mulheres. E é muito, assim, eu sabia que a questão dos parceiros acontecia demais, e eu acho que, assim, nos dados deve estar bem menor do que realmente é, né, parceiros héteros, mas ela coloca que 15,4%, de acordo com as pesquisas aí, das mulheres são violentadas por amigos ou parceiros.
E qual é a questão? Dos parceiros, existe toda aquela coisa do parceiro não saber escutar ou não. Mas dos amigos, ela aponta que é muito por conta de uma friend zone, em que ela não quis, e aí ele, não quer, mas quer sim. E ele abusa ela de qualquer forma. E isso é muito perigoso, de novo, volto a falar, né, pra gente, porque muitas vezes a gente se sente culpada nesse processo. E então, fica aqui de dica pra vocês essa pesquisa, Cultura do Estupro, de Souza. E Bia, vocês podem colocar no... Oi. É porque eu já li esse artigo, eu queria inclusive comentar que eu acho muito bom que ela fala que a gente fala muito mais naturalmente que mulheres são potenciais vítimas, mas é muito mais difícil a gente falar que homens são potenciais agressores. E aí, não é que a gente tá falando que todo homem vai estuprar, mas que os homens terem esses comportamentos abusivos ainda é naturalizado na sociedade e ainda é muito aceito e às vezes é até realmente valorizado. Então, por exemplo, o homem que trai, o homem que não deixa passar, porque se a menina quer ficar, ele tem que ficar. Se a menina tá bêbada, ele tem que fazer alguma coisa porque ele é homem. E aí a importância da gente pensar que sim, pode ter um amigo que quando ele vê um caso muito grande, ele fala, nossa, que absurdo. Mas ele também pode ser o amigo que quando a amiga abaixa a guarda, tá ali em cima. Então, que a gente possa sempre, né? É triste, mas às vezes a gente precisa sempre estar atentas. Exato. E difícil é isso, né? A gente tem que ficar atenta, porque a gente tem que se responsabilizar de novo, sabe? Porque a gente não sabe se esse cara vai se responsabilizar ou não. Nossa, é muito pesado essas vivências, assim, né? A gente tenta levar com leveza, mas pesado. Então, fica aqui de sugestão esse artigo, porque não só esse, mas a Souza, de modo geral, ela arrasa, né? Tem várias pesquisas. Eu usei muito ela na minha monografia. Eu lembrei depois que eu tava relendo, assim, essa pesquisa, eu falei... Eu lembro de citar ela muitas vezes. Então, fica aí. E já que você já falou, Carol, você quer trazer aí tua fofoca de banheiro, que a gente não fofoca só sobre coisas bobas e coisas que as pessoas acham que a gente fica no banheiro lá fofocando. A gente fofoca de coisa boa também, sobre conhecimento. Então, a minha fofoca de banheiro, eu confesso que dessa vez eu fiquei muito em dúvida do que trazer. E aí, quando a gente tava falando aqui, eu pensei em um exercício bem simplesinho, né? Às vezes a gente também passa alguns exercícios de tentar se olhar com mais carinho. Então, a gente já indicou aqui livro de autocompaixão, várias coisas. Mas tem uma coisa que eu fiz por muito tempo, que era pegar um pedacinho de papel e anotar 3 coisas boas sobre mim todos os dias. E aí, por que isso? Porque volta para aquela culpa. Se a gente tá na friend zone, parece que a gente não é o bastante. E se a gente coloca na friend zone, parece que a gente é ruim, é mal amada. Então, pra gente sempre ter essas coisinhas, pra gente se lembrar de quem nós realmente somos, que nós somos completas e a gente tá tendo responsabilidade afetiva. Porque se a gente pegasse alguém, se a gente namorasse alguém só por pena, porque é amigo, a gente ia depois ser culpada também por ter sido chata, por ter usado a pessoa. Então, que a gente possa sempre ter esses pequenos lembretinhos de como realmente nós somos completas e de quem nós somos. Porque quando a gente é julgada pelos outros, é muito fácil a gente cair nessa. Ai, maravilhosa. E pra minha fofoca de banheiro, eu colocaria... Gente, eu confesso que foi meio difícil pra mim, porque eu queria indicar livro, eu queria indicar série. Só que aí tá no meu burn book também, gente. Igual a Carol colocou. Só tem filme e série de gente que depois fica junto no final. Que coisa é essa? Inclusive, tá aí pro fofoca de banheiro. Rever suas amizades, tudo aí de relacionamento, porque preocupante. Mas eu tava pensando em filmes que eu me inspiraria se eu fosse ver a amizade das pessoas. Entre pessoas de sexos diferentes, né? De gêneros diferentes. E eu acho que é importante a gente ver que existem, né? Não é tipo uma coisa só, vamos virar namorados e namoradas e viverem felizes para sempre. E aí, um dos que eu pensei, foi até que a gente tava conversando essa semana, foi no Harry Potter. Porque Harry Potter é amigo da Hermione. Inclusive, eu sempre adorei a Hermione, sensata, Emma Watson. E é muito legal porque eles constroem isso durante o filme. E eu tava pensando, que eu falei, cara, será que eles realmente só ficaram amigos porque depois o melhor amigo dele começou a namorar ela, então tava, tipo, meio seguro? Só que não, eles são amigos realmente desde o começo. E é muito legal ver essa construção, que realmente existe uma amizade lá, ninguém se colocou na friend zone e ninguém, assim, se pressionava para isso, né? E também, aí já é um pouco, não vou dar o spoiler, mas também uma amizade que eu parei pra pensar, que é de Grey's Anatomy, que é da Grey com Alex. Que ele tem muito essa fama de ser o garanhão, o pegador. E ele inclusive já tentou ficar com ela e não rolou. Não rolou. E eles construíram uma amizade muito bonita. E eles cresceram juntos. E é pra ver que
essa idealização realmente existe, tipo, tanto em relatos pessoais, não só em séries, mas que pode existir sim uma relação que você não tem que colocar uma pessoa na friend zone ou ser colocado para que ela seja saudável, e que essa amizade realmente pode existir, independente dela como for e como seja, mas não é só hollywoodiana, sabe? Dá pra ter. E você, Jamile, tem alguma série, qualquer coisa que você quiser indicar, pode ser uma diquinha ou algo nesse sentido, assim, de cinema, ou de streaming, ou de livros, porque eu sei que você é da cultura pop. Então, você tem aí a cultura pop em você, assim, papel pop é demais essa parte. Então, acho que você deve conhecer algo que você possa indicar pra gente. O que você acha? Na verdade, eu até pensei pra trazer de indicação um podcast também, que acho, não sei se vocês conhecem, Afetos. E tem um episódio que fala sobre as mulheres. As mulheres se resumem aos seus relacionamentos. Eu achei muito interessante. Acho que tem um pouco a ver com esse relacionamento, friendzone, enfim, como eu tô falando da ótica de mulher, né? Então acho que é muito bacana, assim, pra gente repensar algumas coisas. E sabe o que eu fiquei pensando também, assim, falando nisso de podcast? Tem um podcast de 2 amigos que também são que é super legal, que é Estamos Juntos. Não é Estamos Juntos o nome? Estamos bem? Estamos bem. Estamos bem. Eu adoro, assim, é uma conversa super leve, eles são super amigos, dá pra ver aquela parceria, e eles tretam, mas eles discordam, e eles também concordam. Então, acho que é muito isso, né, da gente tá falando sobre isso da amizade. Tem como ter uma amizade leve, entre pessoas que são diferentes, a gente pode ter divergências, a gente pode concordar. Mas eu gosto muito, assim, é um podcast que eu me divirto escutando, eu sinto que eu tô, assim, entre amigos mesmo. Então, fica também de indicação. E pra gente ir fechando, Jamile, é o momento textão agora que a gente vai fazer, que eu gostaria que você desse o seu relato sobre amizades, de modo geral, assim, ou relacionamentos, fica super à vontade, em que você vai falar pras ouvintes, pras outras mulheres de voz, algo que vem aí de dentro, um textão. Momento textão. Ai, meu Deus. Bom, sobre friendzone, pensando nisso, vou falar para as pessoas que estão numa situação assim, que não sabem o que fazer, tá com medo de estragar a amizade, não sei o quê. Minha filha, estraga essa amizade, se for pra ser, vai ficar a vida inteira ali pensando numa coisa que pode ser que não aconteça, vai ficar ali se segurando. Acho que tem que falar. E depois você lida com o que vier, mas é sempre bom a gente lidar com a realidade das coisas, do que a gente ficar fantasiando. E quando você perder seu tempo, porque vai que você fica apaixonado por uma pessoa que só quer ser sua amiga, não vai rolar nada, você fica ali e tá te tirando todo de uma outra coisa que você pode viver, tá te privando de olhar pro lado e quem sabe gostar de outra pessoa. Então, fala, desembucha e bola pra frente. Maravilhosa, obrigada, Jamile, de verdade. E antes que a gente termine, bom momento público de todo mundo, né? Onde que vocês podem estar nos acompanhando. Vocês podem continuar falando comigo lá no @psi.bianca e com nós 3, eu, Carol e Elisa, no Psi de Voz. Mas agora as meninas também, porque antes, gente, elas não tinham esse Instagram, agora elas têm esse Instagram pra elas falarem delas. Sim, vocês podem entrar em contato comigo, Elisa, no meu Instagram mais profissional, que é o psi.elisayuri. E eu, gente, a Carol, vocês podem me achar lá no psi.carolmenezes. Pode mandar DM, responde caixinha, comentário. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque sou uma psi-blogueira um pouco, às vezes, ausente, mas tô sempre lá. É o slow blogging, né, Carol? É assim mesmo. Hã? É o slow blogging que agora tá na moda, mas tá certo, a gente tem que cuidar da saúde mental primeiro. A gente já trabalha com rede social, tem uma hora que a gente tem que dar uma pausa, entendeu? Mas Carol, achei ótimo que você já falou assim, pediu indiretamente pra galera engajar. Coloca ali na caixinha, na DM, comenta, maravilhosa. A gente tem que ajudar o Instagram, entendeu? A gente tem que ajudar o Instagram. E você, Jamile, conte, você já falou, mas vai lá. Eu sou @eijamile, Jamile, com LE no final. Aqui eu tô mais séria, assim, mas eu sou uma grande palhaça, meio doida, mas é isso aí. Tô lá no Papel Pop toda semana, quarta-feira, fazendo vídeos, notícias louquinhas. E no meu Instagram também, fazendo TikTok, Twitter, sempre trazendo aí um pouquinho de riso nesse momento tão difícil que a gente tá passando, né? Então eu tento trazer aí, tirar um sorrisinho do povo. Então vai lá dar uma olhadinha. Maravilhosa. Muito, muito obrigada, Jamile. Foi incrível. É muito bom ter você aqui, assim, de verdade. Tem
É isso, assim, terminar acho que essa temporada de uma forma leve com você, assim. É porque, assim, o pessoal brinca que eu falo de assuntos sérios, mas a gente tenta trazer leveza para os assuntos sérios também, porque são importantes. Então, obrigada mesmo por estar aqui, por trazer essa tua leveza aqui pra gente, por trazer esse teu lado divertido, trazer tuas histórias, comentar com a gente, trazer as diquinhas. E, meninas, vocês querem falar alguma coisa? Eu queria agradecer, eu adorei esse papo. Acho que é bem o que a Bia falou, foi super leve. É um tema que quando a gente tava vendo os áudios, a gente tava falando, nossa, quanta violência, quanta coisa. E aí, de repente, foi tão tranquilo esse papo. Então, muito obrigada, Jamile. Sim, foi ótimo te ter aqui. Venha mais vezes, tá sempre super convidada. É muito bom ter mulheres aqui apoiando outras mulheres e apoiando essa discussão, porque a gente viu aqui pelos tantos de comentários que repercutiram nesse tema, que nós não estamos sozinhas. Então, que a cada vez mais a gente possa ser ouvida. E fica aí um spoiler, talvez, né, para uma futura 4ª temporada desse podcast. Então é isso, gente. Esperamos vocês nas próximas temporadas, falando sobre novos temas, trazendo outras mulheres de voz, porque é esse o nosso objetivo, dar voz às nossas vivências, dividir jornadas e tornar cada vez mais esse processo aqui acho que sobreviver a esse Brasil que estamos vivendo, unido entre nós, porque senão não tá fácil. Então, se sozinha não tá fácil, a gente vai juntas, tá? Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.